estamos iniciando mais um programa Sidney Oliveira Saúde. Você deve estar estranhando, né? Cadê o Sidney? Pois é, hoje quem apresenta esse programa sou eu, Priscila Mortensen. Sidney Oliveira está muito ocupado, está negociando medicamentos mais baratos para você. Bom, ao meu lado, o doutor Sidney Federman. Muito obrigada pela presença, doutor. Priscila, eu é que agradeço pela oportunidade que o Sidney, a Ultrafarma, você também, principalmente você, estão me dando de transmitir informações para as pessoas, informações que podem salvar vidas, Com certeza. que podem reduzir a incidência de doenças. Essas doenças mais comuns aqui entre nós, nos países industrializados como o nosso, as doenças mais comuns, as doenças cardiovasculares, o infarto, a pressão alta, o derrame, vários tipos de câncer, a diabetes, também os cálculos de vias biliares, os cálculos de vias urinárias. Que, aliás, é o tema do programa de hoje. Sim, a diverticulose, a apendicite, as hemorroidas, as varizes, a obesidade, é um grupo de 25 doenças que sempre ocorrem em conjunto. Qualquer lugar do mundo, você tem câncer, tem infarto. Você tem infarto, tem diabetes. Você tem diabetes, tem apendicite. Você tem apendicite, Uma tem puxa a outra. Elas ocorrem em conjunto em qualquer região do mundo, ou não ocorre nenhuma, ou ocorrem todas ao mesmo tempo. Poxa vida. Então, existe uma coincidência epidemiológica geográfica. Também existe uma coincidência epidemiológica cronológica, porque eram doenças extremamente raras ou inexistentes no passado, até o final do século XIX e se tornam hoje como prevalentes como causas de doenças e causas de morte. Tá. Então, as doenças incidem em conjunto ou não incidem em conjunto, aonde tem os fatores que as originam. Então, no mundo industrializado, a alimentação industrializada, tem os fatores que causam essas doenças. Anteriormente, nós havíamos falado sobre infarto, sobre câncer, sobre diabetes, obesidade, e por aí afora. Hoje nós vamos falar sobre os cálculos de vias biliares, de vesícula biliar e cálculos de vias urinárias. Tá. Doutor, com licença, antes de iniciarmos esse assunto, eu fiquei com uma dúvida. O senhor comentou agora há pouco, né, que agora devido à industrialização, essas doenças aumentaram, né, o índice aumentou. Então, esses alimentos que nós compramos enlatados, né, milho em conserva, ervilha em conserva, isso faz mal à saúde? As conservas podem fazer mal, principalmente conservas em sal ou conservas em vinagre, que irritam o estômago e podem causar gastrite, depois vem a úlcera, depois vem o câncer de estômago. Então, alimentos com muito sal, conservas em sal e em vinagre, devem ser evitados. É melhor os alimentos frescos. Mas então, embora as causas sejam as mesmas, vamos separar por doenças. Certo. Doenças de vias biliares. O que seria isso? A formação de cálculos, de pedrinhas nas vias biliares. As vias biliares... É no fígado? Exatamente. No fígado é fabricada a bile. Tá. A bile vai digerir as gorduras dentro do intestino. Então, a bile fabricada, ela é expelida em pequenos canaizinhos biliares que vão confluindo para canais biliares maiores, até os grandes canais biliares, que trazem a bile do fígado para o duodeno, para dentro do intestino. E dentro do intestino, a bile vai participar da digestão. Certo. Agora, a bile é armazenada numa vesículazinha, um saquinho conectado ao ducto principal, que chama-se vesícula biliar. Quando você come uma alimentação gordurosa, um almoço, uma refeição, a vesícula tem uma reserva de bile que já expele para o duodeno para satisfazer as necessidades digestivas. Quando nós ouvimos que a pessoa tem pedra na vesícula, então é nessa região que acumula essa pedrinha. Pode ser, geralmente é na vesícula, mas também pode passar da vesícula para o canal biliar, né? Vamos deixar os cálculos de rim para a segunda fase do programa. Tá bom. Então, o cálculo pode ser expelido da vesícula para o canal biliar e obstruir o canal biliar, né? Ou pode se formar no próprio canal biliar, porque o canal biliar desemboca no duodeno e tem um esfíncter, um músculozinho.
Se tiver um câncer, um cálculo encravado, aí há uma estase, uma parada da bile que facilita o cálculo. Tá. Mas vamos entender por que essa doença era extremamente rara no início do século XX. Uma enfermaria de cirurgia em Londres operava muito pouco cálculo de vesícula e depois foi aumentando. Hoje é uma cirurgia muito frequente, a cirurgia hoje feita por videolaparoscopia para extrair a vesícula. Certo. Mas então por que aparecem esses cálculos? Bom, antes de saber por que aparece, o que os cálculos causam? Eles podem causar uma inflamação na vesícula biliar, uma gangrena, uma infecção na vesícula biliar, que é uma cirurgia de urgência, uma internação de urgência. Eles podem causar obstrução das vias biliares, eles estão relacionados por um fenômeno irritativo com câncer de vias biliares. Então, geralmente, embora as pedrinhas nas vias biliares não dando sintoma nenhum, 2% por ano irão causar problemas. Então, quando o indivíduo não tem sintomas, há uma dúvida se deve operar ou não, mas acaba se operando porque acaba dando sintomas. Quando tem cálculo na vesícula biliar, acaba... Dizem que é uma das dores mais sofridas, cólicas né? muito fortes. Acaba tendo que extrair a vesícula biliar. Mas então, por que era muito rara essa doença até o início do século XX? Hoje é muito frequente. Por que hoje essa doença é extremamente rara em zonas rurais da África, da Ásia? Aliás, na Ásia, no Japão, essa doença é rara hoje. É rara? É rara. A alimentação deles é melhor, né, Eles doutor? comem menos gordura. Então, o que ocorre? Ocorre o seguinte, Priscila, as pedrinhas de vias biliares, de vesícula biliar, de canais biliares, elas são compostas, 80% delas, de colesterol, de gordura, né? 80% de colesterol. Sobrou 20%. 20% são formadas de sais de cálcio, sendo, nesse caso dos sais de cálcio, 20% de colesterol. Então, 80% dos cálculos de vias biliares Gordura. são formados de colesterol. Sim. E Carnes. 20% de cálcio, tendo também o colesterol como componente. Então, sobe muito o colesterol nas vias biliares. Então, o colesterol, da onde ele vem? Por que ele sobe muito? Porque nós estamos comendo muita gordura saturada. Gordura saturada. Não seria só a carne, então, né? Gordura saturada é a carne vermelha, o frango, tem muita gordura saturada, e o queijo tem muita gordura saturada. Doutor, às vezes a gente compra no supermercado estes salgadinhos infantis que parecem até isopor, né? E atrás, quando nós olhamos naquela tabela nutricional, vem escrito, né? Gordura saturada, tantos por cento. Então, também ela também é usada para fritar alimentos? As frituras, né? As frituras não são muito indicadas. Acho que o nunca, melhor... né? Você sabe que o peixe diminui o risco de câncer, mas peixe frito aumenta o risco de câncer. Porque o óleo em altas o óleo em altas temperaturas, a fritura, libera substâncias cancerígenas. Então, a Fundação Mundial de Pesquisa sobre o Câncer recomenda que se coma os alimentos cozidos, né? Não fritos ou grelhados ou como churrasco. Churrasco pode ser assim, eventualmente. Ontem eu fui na casa do meu genro, da minha filha, eles estavam fazendo churrasco, eu acabei comendo churrasco. Depois fiquei com dor de estômago. Eu tinha que ter filmado, pedido para o Pernambuco ir lá filmar o Dr. Sidney, que sempre é contra, né? Churrasco, carne. Imagina, o Dr. Sidney comendo churrasco. É que o ambiente estava muito agradável. Mas é mentira. Estava minha filha, meu genro, meu neto, e estava todo mundo lá tocando samba e tal, e só tinha churrasco, não tinha mais nada. Mas depois me deu dor de estômago à noite. Eu falei para minha mulher, nossa, estou com uma dor de estômago. Aí eu comi depois. Pode comer churrasco. De manhã eu comi cereais integrais, aveia, essas coisas, e já passou a dor, né? Porque o estômago cicatriza rapidamente. Mas voltando aos cálculos. Tá. Então, colesterol. Então, as pessoas hoje estão comendo frequentemente, de manhã, de tarde, de noite, queijo. Carne, que é gordura saturada, e a gordura saturada libera ácido mirístico e ácido palmítico, os quais elevam o colesterol.
colesterol total, colesterol ruim, né? E nós estamos comendo pouca fibra, né? Nós comemos a farinha de trigo branca, que não tem fibra. Comemos o pão, comemos a bolacha, comemos o bolo, a pizza, a torta salgada, a torta doce, sem fibra, porque a farinha é branca, é farinha. Se fosse uma farinha de trigo integral, se fosse o arroz integral, né? Então teríamos muito mais fibras, porque legumes e verduras têm pouca fibra. E a fibra, ela é uma defesa contra a gordura. Se você comer o arroz... uma esponja, né? E absorve. Se você comer um pão de trigo integral com queijo, então aquela gordura é menos absorvida, porque a fibra da farinha de trigo integral gruda na gordura e não solta. E é eliminada nas fezes. E a fibra não é absorvida, ela sai com as fezes, levando a gordura para fora. Então, menos gordura é absorvida, você vai ter menos colesterol para formar cálculos e vias biliares. Agora, essas dicas também servem para a prevenção de cálculos nas vias urinárias? Nas vias urinárias. Bom, os cálculos nas vias urinárias, eles têm outra origem. Eles são formados 80% de oxalato de cálcio. E o que é isso? É cálcio? É cálcio. Vem do leite, do queijo? É cálcio. Então, aí que está o problema. O cálcio é necessário, ele é necessário para os Hoje eu li uma informação que me deixou muito feliz. Eu li num livro de clínica médica, dessa grossura aqui, chama Harrison, é o mais famoso livro de clínica médica. E então eu li o seguinte, que uma porção de arroz integral tem 1 grama e 200 miligramas de cálcio. Você precisa de 800 miligramas por dia. Uma porção de arroz integral já tem a tua necessidade diária de cálcio. Mais do que necessário. Porque o arroz integral tem 50% mais cálcio que o arroz branco. A farinha de trigo integral tem 50% mais cálcio que a farinha branca. Agora, doutor, a prevenção do cálculo de via urinária, né? Tem que reduzir o cálcio. Agora, o fato de eu comer as coisas integrais, isso não prejudica? Porque dá a impressão que tem uma controvérsia nisso. Tem uma controvérsia, exatamente. Não devemos reduzir o cálcio. Não. Nós devemos usar o cálcio dentro das medidas certas, de 500 miligramas, 800 miligramas, não mais de 1 grama. Lembra que eu falei Agora, quanto tem o leite, por exemplo, um copo de leite? De 250 ml. O copo de leite tem 25% da sua necessidade diária de cálcio. Tá. Se eu tomar 4 copos de leite, eu já zerei, acabou, né? Não posso tomar mais. 100 gramas de arroz integral tem 20% da necessidade diária de cálcio. Tá. 100 gramas de arroz branco tem 2% da tua necessidade de cálcio. Mas vamos voltar ao cálculo de vias urinárias, que você tocou num assunto muito importante. Redução de cálcio. Então, os médicos, os nefrologistas, os urologistas, achavam que tinha que dar dieta com pouco cálcio para as pessoas que têm cálculos de vias urinárias. Então, deram dieta com pouco cálcio, não adiantou nada. Continuaram tendo... aliás, dieta com pouco cálcio acabou originando osteoporose. Aliás, por falar em osteoporose, as nutricionistas, os médicos, deveriam recomendar às pessoas, para a prevenção da osteoporose, o arroz integral no lugar do arroz branco. A farinha de trigo integral no pão, no bolo, da bolacha, no lugar da farinha branca, porque tem o cálcio e não tem o excesso de gordura de um queijo. O queijo tem o cálcio, mas tem o excesso de gordura. Você vai prevenir a osteoporose, mas vai originar cálculos, vai originar infarto, vai originar alguns tipos de câncer dependentes de gordura. Essa é a farinha de trigo integral. Essa farinha aqui, para quem não conhece, para dona de casa que não conhece, ela é mais escurinha e dá a impressão que ela é mais grossinha um pouco, né? Na minha casa, nós nunca tivemos o costume de utilizar essa farinha integral, né? Mas de tanto que o Dr. Sidney Federman toca nessa mesma tecla, né? Então, nós passamos a comprar. Ela é mais difícil de achar, se bem que em casas de produtos naturais e supermercados, tem uma rede de supermercado muito conhecida. Posso falar o nome, será? Tem vários supermercados que têm a farinha de trigo integral. No Pão de Açúcar eu sempre encontrei. Mas no Pão de Açúcar eu tenho achado mais caro. Aquela linha da Mais Vita, é Mais Vita, aquele saquinho verde que vem areia,
que tem aveia, areia, olha eu falando areia, que tem aveia, é Mais Vita, não é aquela marca? Tem Mais verde? Vita, Jasmine, Vital, Então, Ativa. aquela eu acho que... Tem várias marcas idôneas hoje aqui no Brasil. Isso. E ela é bem diferente mesmo, né? Você Mas compra a farinha de trigo integral hoje em qualquer supermercado. ela não é em qualquer supermercado. Não Assim, no é? supermercado de bairro, por exemplo, eu acho que não acha, né? Porque lá perto da Ultrafarma, eu fui em alguns mercadinhos bem pequenininhos que tem lá e não encontrei. Mas eu acho que em redes grandes é mais fácil, né, doutor Sim. Sidney? Então, vamos lá. Para prevenir o cálculo de via urinária, eu tenho que reduzir o cálcio. Não. Não. Então, as pessoas que tinham cálculos de vias urinárias, foi feita dieta com pouco cálcio e não adiantou e ainda aumentou o risco de osteoporose e de fraturas. Aí foram feitos vários estudos dando para essas pessoas uma alimentação normal em cálcio, porém com menos proteínas animais. Certo. Menos carne, menos queijo, menos frango. Então a alimentação era como é recomendada hoje para a prevenção do câncer. Tá, então é o cálcio que vem, por exemplo, de um arroz integral. Comer o arroz integral, comer o feijão, legumes, verduras, frutas. A proteína vegetal, que é o arroz integral com o feijão, normal, mas a proteína animal foi reduzida e também foi reduzido o sódio, o sal. Sabe por quê, Priscila? Porque a alimentação com muito sal provoca perdas de cálcio pela urina. E a alimentação com muita proteína animal provoca perdas de cálcio pela urina. Poxa. A proteína animal tem muito aminoácido sulfúrico que impede a reabsorção do cálcio. O cálcio é filtrado nos glomérulos do rim e reabsorvido nos túbulos e vai para o sangue de volta. A proteína animal impede a reabsorção do cálcio. A alimentação com muita proteína animal diariamente provoca perdas de cálcio pela urina, tendo como consequência a osteoporose, as fraturas, e tendo como consequência muito cálcio na urina. Muito cálcio na urina se combina com oxalato, formando oxalato de cálcio, que representa 85% dos cálculos de vias urinárias. E tem mais um fato: o arroz integral, a farinha de trigo integral, a aveia, o milho, o próprio feijão, ervilha, lentilha, eles têm uma substância na cutícula. A farinha de trigo branca não tem. A cutícula seria a pelinha? A pelinha. A farinha o pão de farinha branca, o bolo, a bolacha de farinha branca... Essa pelinha seria a fibra, né? É o farelo. Tá. Em inglês chama-se bran. Esse farelo tem 50% fibra. Mas nesse farelo, na farinha de trigo integral e não na farinha de trigo branca, existe uma substância chamada inositol hexafosfato, a qual impede a cristalização do cálcio com oxalato, formando oxalato de cálcio. Então, previne o cálculo de vias biliares. Além disso, esse inositol também destrói células com câncer, facilita a ação da insulina, evitando a diabetes. Então, existem inúmeras razões para nós comermos o arroz integral e comermos pães, bolos, bolachas 100% com farinha de trigo integral, excluindo a farinha comum, que eles chamam de especial quando você lê nos ingredientes. Ela tem uma mistura, né? Ou seja, ela é farinha branca com um pouquinho só de farinha integral misturada, não é? Eles põem farinha branca 90%, chamam de integral para poder vender pelo dobro do preço. Tá vendo? Então, Mamãe, vovó, dona de casa, não se deixe enganar. Farinha especial não tem nada de especial, viu? É uma farinha mentirosa, né, doutor Sidney? Mas, doutor Sidney, essas dicas de saúde tem no seu livro, todas elas? Tem, sem dúvida. Esse livro aqui, gente, ó, Prevenção de Doenças Crônicas, o Melhor Investimento, ele tem quantas páginas, doutor Sidney? Tem 300 e poucas. Mais de 300 páginas de dicas de saúde para você. Esse livro você pode encontrar nas melhores livrarias e também está presente, você pode encontrá-lo nas lojas da Ultrafarma. Quem quiser informações pode ligar para 0 prestadora 11 5591 1466 ou então acessar o site www.ultrafarma.com.br. Para você que é de São Paulo,
vá fazer uma visita para a gente. Nós estamos lá na Avenida Jabaquara, bem pertinho da Estação Saúde do metrô. Dr. Sidney, antes de continuarmos com mais algumas dicas de saúde, de prevenção dessas duas doenças, eu vou chamar aqui um comercial, um recadinho do Chico Anísio. 30 segundinhos, estamos de volta. Chico, é com você. Lembra daquele meu testemunho sobre a Ultrafarma? Algumas pessoas acharam que eu estava exagerando. Quem pensou assim, pagou mico. 113 pessoas escreveram para mim pela internet, agradecendo por eu as ter enviado para o caminho da Ultrafarma. Se 113 escreveram, 113 mil acharam a mesma coisa. É sério. É sério. A Ultrafarma está no coração da gente. Muito obrigada, Chico Anísio. Ficou ótimo. Estamos de volta aqui para falar mais um pouquinho sobre prevenção de cálculos vias urinárias, né, doutor Sidney? E o outro é cálculo de vesícula biliar. Os nomes são um pouco complicados, né? Nós chamamos de vias biliares em medicina, mas podemos chamar de vesícula biliar porque as pessoas conhecem mais cálculos de vesícula, eles cálculos falam, de vesícula, Mas você mostrou o nosso livro, Prevenção de Doenças Crônicas. Eu prefiro que a pessoa já procure o livro na Ultrafarma. Porque na Ultrafarma você uma honra ouvir do senhor você isso. tem o telefone, eles mandam pelo correio, você tem o site, eles mandam pelo correio, né? Então é fácil. Ontem eu atendi 2 pessoas no consultório que disseram, olha, a gente procurou o livro, uma pessoa, uma pediatra inclusive, ela veio a 200 quilômetros mais longe do que Presidente Prudente. E ela veio porque ela tinha um problema de saúde e ela falou, não consegui encontrar seu livro. E ela foi onde? Em livraria, em alguma livraria? Ela procurou. O outro, um advogado que tinha um problema de coronária, né? Ele já está muito bem. Ele estava com as coronárias obstruídas, sem possibilidade de cirurgia e não tinha o que fazer com ele. Eu atendi ele já há muito tempo atrás, ele já está com resultados ótimos. Eu atendi ele, acho que 1 ano e meio atrás, ele está com vida normal, porque as coronárias desobstruem com essa alimentação. Ele também disse que não encontrou livro em lugar nenhum, eu falei, liga para a Ultrafarma. Então, o povo que está procurando o livro, eles não conseguem, ele vai numa banca, já acabou, vai numa livraria, já recolheu, e fica perdendo tempo. E ligando para a Ultrafarma é rápido e direto. A editora manda para a gente caminhões e caminhões de livros. O estoque está sempre cheio. Porque, na verdade, eu não tenho nenhum interesse em vender livro. Eu tenho interesse, juro por Deus, em salvar vidas. Desde que eu descobri que essa alimentação, essa mudança alimentar, mais atividade física, previne assim de uma maneira eficiente essas doenças, eu me preocupo em passar essas informações para as pessoas, para evitar, para diminuir essas doenças nas pessoas. E não são nunca conclusões minhas, são conclusões da Organização Mundial da Saúde e da Fundação Mundial de Pesquisa sobre o Câncer. A Fundação prevê que 80% das mortes por infarto poderiam ser evitadas com alimentação e atividade física. E ela prevê que 30% das mortes por câncer podem ser evitadas. Câncer de intestino grosso, 90% das mortes podem ser evitadas. De mama, de próstata, também em grande proporção. Porque, ora, países que a alimentação é diferente é onde tem baixa incidência. E é onde a nossa alimentação é totalmente industrializada, com muita gordura, quer dizer, cereais refinados e muito queijo, é alta incidência. Então, doutor Sidney, não, pode concluir, desculpa. Não, desculpa você, pode falar. Não, é que eu tive uma dúvida agora. Essa doença, esse cálculo de vesícula, ele é hereditário também? Existe alguma idade de risco? Tem. Você andou lendo o livro de medicina? Não. Do programa? Tem uma predisposição hereditária, né? Tem pessoas que comem muita gordura e pouca fibra e não tem cálculo. E tem pessoas que comem muita gordura e pouca fibra e tem cálculo. Então, tem uma habilidade de abaixar o colesterol que varia de pessoa para pessoa e tem uma predisposição genética. Fazendo necrópsias em americanos, foi descoberto, isso está no livro Harrison de Clínica Médica, foi descoberto que 20% das mulheres têm cálculos de vias biliares e 8% dos homens têm cálculos de vias biliares. Por que mais em mulheres? Porque as mulheres, elas geralmente comem, bom, eu não sei exatamente o porquê, não sei se elas comem mais gorduras, né? Comem mais queijos, laticínios, né? Talvez sim, talvez sim.
E Eu elas baseio têm, entre eu e elas meu têm, irmão. Às elas- vezes eu prefiro um café com leite à noite, ele já vai no refrigerante com lanche. É verdade, acho que sim, mulher gosta não mais se de sabe leitinho. exatamente a razão, mas a mulher tem fatores que predispõem aos cálculos. Bem, na verdade, então, o que temos que fazer? Temos que usar aí a farinha de trigo integral no pão, na bolacha, no bolo, na pizza, no macarrão, etc. Sempre. Temos que usar o arroz integral, feijão, as raízes, as verduras, as frutas e usar sim produtos animais, mas produtos animais de preferência o peixe, né? De preferência o peixe, porque o peixe tem evidências de reduzir o risco de câncer, de infarto, de diabetes. Recomenda-se pela Fundação Mundial o peixe 4 vezes por semana. Poxa vida. Depois o frango e depois, por último, a carne. Sempre procurando as técnicas mais brandas de cozimento, que são os cozidos, não os fritos ou churrasco ou grelhados, e sempre usando o produto animal como um complemento. Não fazer o que o meu genro fez ontem. O meu genro almoçou na minha casa. Foi só churrasco. Não, churrasco foi no jantar. Ah, foi no jantar. Na casa Poxa. dele. Na minha casa, no almoço, tinha arroz integral, tinha milho, feijão, legumes, verduras, frutas e frango. Ele pegou só o frango. Eu sentei do lado dele, ele comeu só frango. Imaginei. Então- Agora, doutor Sidney, acho que faltou uma resposta. Existe idade de risco para cálculo de vesícula e também de vias urinárias? O cálculo de vesícula biliar, ele aparece geralmente após os 40 anos. O de vias urinárias também aparece mais tarde, mas tem aparecido em jovens, né? Agora, nós esquecemos de falar uma coisa. Nós falamos do cereal integral, da carne, do frango e do peixe, mas não falamos do queijo. Então vamos falar rapidinho que o nosso tempo está acabando. Não precisa tirar o queijo da sua vida. Precisa tirar o queijo do seu dia a dia. Quando comer queijo, come pouco. No dia a dia, vamos variar, vamos fazer um patezinho de soja, que é o tofu. O tofu batido no liquidificador, temperadinho, depois misturado com frango, com atum, com ovos. O tofu tem um papel protetor contra o câncer, contra a diabetes, contra o infarto e tem pouca gordura e a gordura boa não vai aumentar o risco de cálculos de vias urinárias. Tem proteína vegetal, não é o excesso de proteína que também irá causar cálculos de vias urinárias. Então, patês de tofu tem no livro as receitas, ou você compra um tofu no supermercado, Na feira. no Vai loja na banca do japonês, lá na põe no feira. liquidificador, bate, junta os temperinhos, junta um produtinho animal junto para ter a B12 e faz o patê de tofu para passar no pão. E você, dono de indústria, faça patês de tofu para a população e faça produtos 100% com farinha de trigo integral, que teremos muito menos, aliás, haverá um grande prejuízo. Sabe para quem? Sim, para os outros fabricantes, né? Não, o prejuízo vai ser para os donos das funerárias. Ah, ainda bem, graças a Deus. Doutor Sidney, muito obrigada. Obrigada mesmo. E você de casa, siga essas dicas que eu tenho certeza que a sua vida irá melhorar. E domingo que vem tem mais Dr. Sidney Federman. Eu também estarei com você aqui mais uma vez, mas eu prometo, no outro domingo, Sidney Oliveira volta para cá, tá? Nós vamos falar do tratamento do câncer, olha, como que os alimentos e a atividade física podem influenciar para a melhora do tratamento. Muito obrigada pela sua presença e até domingo que vem. Até lá!